pedir a ajuda, porque nós não tivemos o mesmo tempo e a mesma capacidade de sistematizar que vocês tiveram. Portanto, se calhar vamos aproveitar mais aquilo que temos aqui. Eu tenho medo de me esquecer de alguma coisa e assim a Ana tem aqui o simpático papel de me ir interrompendo e dizer... Eu fui obrigada a vir para aqui, basicamente. Que há outras questões que podemos juntar aqui ao debate. No nosso caso, tivemos a discutir as questões da participação pública. O debate, eu acho que foi muitíssimo rico e muito diversificado. Tínhamos perfis, pontos de vista, experiências muito, muito diferentes. E isso só enriqueceu aquilo que nós trouxemos para aqui. Mesmo que isso não tenha sido verdade, é uma boa desculpa para eu não ter conseguido organizar muito as coisas que nós trazemos. Só uma primeira nota, antes de começarmos a falar sobre algumas destas questões. A participação pública é um fenómeno, é uma dimensão multidimensional e, portanto, não estamos a falar só da participação em eleições, como é evidente, ou da participação em partidos políticos, ou em associações, ou em sindicatos, ou em abaixo-assinados, ou em greves. Estamos a falar do envolvimento que os cidadãos têm em, por exemplo, quererem ter acesso à informação, procurarem ativamente a informação e quererem trabalhar a informação de alguma maneira. Poderem discutir, poderem participar em processos de influência ou de tomada de decisão a partir da informação a que eles têm acesso. E, portanto, as ideias que nós temos aqui, eu diria que elas podem ser organizadas em dois grandes eixos. Por um lado, questões que são mais estratégicas de um lado e ideias que são mais operacionais do outro. A outra questão, eu diria que se calhar muitas das ideias que temos aqui têm a ver com a educação. Algumas têm educação, formação. Também já foi falado. Também já se falou aqui, portanto é engraçado. É transversal, sem dúvida. É engraçado dizer que há muitos pontos de contacto entre os debates nas várias mesas. Portanto, de um lado a educação e a formação, do outro lado, se calhar, a própria realidade da organização e do funcionamento da administração pública e depois algumas coisas soltas, mas que já não têm muito peso no total. Não é? Primeira questão, orçamentação por programas. E isso funcionar como um conteúdo pedagógico e formativo. Ou seja, no fundo, fazer com que toda a componente de alocação de recursos seja desde o princípio pensada a partir de projeto e a partir de programas. Uma outra ideia que surgiu era ter um livro branco sobre a administração pública aberta que permitisse não só estabelecer um diagnóstico, mas que tivesse também um bocadinho da história e da memória do processo até nós chegarmos ao ponto em que estamos hoje em dia. Aliás, foi uma coisa que se falou bastante no nosso grupo, foi a questão da história, de olharmos Sim, para trás, vermos de onde é que viemos e para onde é que queremos ir. Portanto, e ficou alguma sensação de que há coisas que se perderam um bocadinho do ponto de vista mesmo cultural, no meio desse processo. Dentro do ensino, se calhar pensarmos na hipótese de trabalharmos mesmo com conteúdo educativo técnicas de participação, ou estratégias de participação. Assumir isso como um conteúdo dentro do sistema educativo. Uma outra questão mais, se quiserem, mais estratégica é ter a coragem para poder, em algumas áreas, transformar o ensino e torná-lo mais participativo. Um exemplo disto tem a ver com uma experiência que eu acabei por contar, em que eu estive numa escola, não era uma escola profissional, é uma universidade de ciências aplicadas, em que já não têm praticamente salas de aula tradicionais, vamos chamar assim. As salas de aula têm mais ou menos esta configuração. E quando nós perguntámos como é que funcionava, como é que em termos práticos conseguem ter depois o processo a funcionar, porque uma coisa é organizar os alunos de uma maneira diferente, outra coisa é fazer funcionar depois o grupo. E aquilo que eles nos diziam é que temos o sistema dos 4 Bs. O professor, o formador, lança um desafio, um problema. Às vezes também é um problema lançar o desafio certo, mas enfim, lança-se um desafio. E depois temos os 4 Bs a funcionar. O primeiro B é o brain. Eu vou pensar sobre o problema. O segundo B são os buddies, são os amigos. Eu vou pedir aos colegas ajuda, vou discutir com eles sobre como é que eu posso resolver aquele problema. O terceiro B são os books. Vou à procura na literatura, nos relatórios, nos estudos, o que é que já foi feito, enfim, qual é o estado da arte, se quiserem. E depois o quarto B só aparece no fim, não é? É o boss, que é o professor. Depois de terem passado pelo brain, pelo buddy e pelo book,
é que eles vão ao professor. Portanto, isto poderia ser eventualmente uma estratégia mais participativa dentro do ensino para ajudar a mudar um bocadinho mentalidades. Depois apareceu a ideia de organizarmos e promovermos a realização de sondagens deliberativas. Eu tenho a ideia de que o James Fishkin, que é o fundador da metodologia, foi convidado para vir uma vez pela APRSI em Portugal, falar sobre a experiência. Acho que houve ali alguns contratempos, já não me lembro muito bem, mas é uma experiência muito interessante e, portanto, ficaria a ideia. Sondagem deliberativa, basicamente, vale a pena gastar tempo a segunda a explicar mais ou menos o que é. A ideia é, a opinião pública tem, muito frequentemente, opiniões mais ou menos formadas sobre um tema, mas fica-nos sempre a dúvida sobre se essas opiniões são fundamentadas em informação e debate ou não. E a sondagem deliberativa, basicamente, é a escolha de uma amostra aleatória. Imaginem, pegamos num tema, o novo aeroporto internacional de Lisboa, ou a solução para o problema, e elencamos 3 ou 4 alternativas, escolhemos uma amostra aleatória, imaginem, 600 pessoas, e vamos, no princípio do dia, fazer uma sondagem, um inquérito por questionário sobre o que é que as pessoas acham. Se deve ser Alcochete, se deve ser Beja, se deve ser outra coisa qualquer. E esse é o diagnóstico de partida. Durante um dia inteiro, vamos estar a dar informação às pessoas, relatórios, peritos, grupos de trabalho, grupos de discussão, pessoas que vão defender a alternativa A, pessoas que vão defender a alternativa B, e no fim do dia, depois da discussão e do debate, vamos fazer um inquérito igual ao primeiro, para ver até que ponto é que as opiniões das pessoas mudaram no processo. O James Fishkin fez já 20 ou 30 sondagens deliberativas. Aquela que teve maior sucesso foi em Inglaterra, já há uns anos. Foi com o Channel 4, portanto, foi transformada em conteúdo mediático, em programa de televisão. Foi líder de audiências durante aquele de audiências e de share, e basicamente foi sobre as questões europeias. E aquilo que ele conseguiu mostrar na sondagem deliberativa que ele fez sobre o tema é que existia uma maioria de eurocéticos e, no final do dia, discutindo as questões da moeda única, da integração, da não integração, a maioria de eurocéticos passava a uma minoria de eurocéticos. Havia mais ou menos 10%, 15% de pessoas que mudavam de opinião. Qual é o interesse nisto? É dizer que é tentar perceber qual é o impacto que o acesso à informação, à discussão e ao debate tem sobre as decisões e as opiniões que nós temos. Outra ideia que surgiu aqui é de favorecer mais laboratórios, mais disseminados de cocriação, favorecer e incentivar a iniciativa. Sobre isso, eu não sei se é quer ajudar. Estamos a falar de cocriação quer de políticas, quer de serviços. É dar uma voz ao cidadão, é dizer ao cidadão, ok, venham-nos ajudar a resolver os problemas, venham-nos ajudar na parte do agenda setting, não é? Que falámos também um bocadinho sobre isso, sobre os níveis de participação, mas também ao nível depois mais operacional, que é na própria edificação dos serviços públicos. Portanto, a Ana já tem trabalho feito. Não vou dar a fazer publicidade. Mas a ideia aqui seria poder começar a disseminar ou fazer eventualmente de uma maneira um bocadinho mais alargada. Outra ideia, esta já um bocadinho mais provocatória, termos os chamados programas fantasma, ou dentro da própria administração pública, ou então entre a administração pública e os tais dos cidadãos e vice-versa. Ou seja, para dar 2 exemplos, uma maneira de fazer um programa fantasma pode ser, exemplo máximo, o Primeiro-Ministro vai acompanhar durante um dia um cidadão que foi sorteado de maneira aleatória e, se aquele cidadão vive em Bragança e se levanta às 6h30 da manhã, o Primeiro-Ministro está lá naquele dia para tomar um pequeno almoço com a família e acompanhar o dia daquele cidadão. E, portanto, vai com ele para o trabalho, se ele for de transportes públicos, vai utilizar os transportes públicos com ele, se eventualmente trabalhar numa repartição, vai estar com ele naquela repartição. Claro que há coisas que depois não vai poder ter acesso ou não vai poder acompanhar, mas a ideia é eu conseguir-me pôr nos sapatos do outro. Bom, e também não há motivo nenhum para não podermos pensar em fazer o contrário, que é ter os cidadãos a acompanhar um Primeiro-Ministro, ou um Secretário de Estado, ou um dirigente da administração pública, para também poderem chegar a casa e depois dizerem, aquilo é complicado, nós achamos de fora que é sempre fácil. E, portanto, seria uma ideia de um bocadinho aproveitar formas de ter interculturalidade. Ter uma administração pública mais jovem, sobre isto nós falámos, mas depois não complementámos muito. Termos programas de acolhimento
na administração pública, ou seja, quem entra poder ter um nível elevado de, vamos dizer assim, socialização dentro das organizações. Também dar a conhecer ao cidadão como é que nós funcionamos, porque às vezes o cidadão não participa porque também não está informado sobre como é que pode participar e em que é que pode participar e em que é que pode ter um impacto, não é? Portanto, se calhar o programa de acolhimento também da administração pública também pode ajudar a dar-nos a conhecer ao cidadão. Já falta pouco, apesar Isto não foi boa ideia, estamos aqui os dois, mas sim, eu avisei. Programas de mentoring. Há uma enorme experiência de programas de mentoring em muitas áreas diferentes. Eu, por acaso, fiz alguma investigação sobre isso. Há, por exemplo, uma experiência muito grande na área da saúde. Os médicos e os enfermeiros mais velhos, que são mentores, às vezes, durante décadas, de pessoas mais novas. Há uma experiência muito grande dentro das grandes empresas, na General Electric e companhias. Mesmo os executivos têm mentores que são mais ou menos oficiais ao fim de um certo tempo. Portanto, a ideia poderia ser de ter, evoluir para adotar programas de mentoria dentro da própria administração pública, haver alguém mais velho que não deixa como morrer aquela memória do processo, da história e da cultura da organização. Outra ideia que surgiu foi do Erasmus interno dentro da administração pública e que depois até evoluiu para a própria relação com o privado. Portanto, eu poder estar 2 dias, 3 dias, noutro serviço, noutro ministério, noutra direção, noutro organismo, ou poder até ir para uma empresa. Porquê? Porque é melhor, não é necessariamente porque é melhor, mas é sobretudo porque será diferente. E o ser diferente já pode justificar algum tipo de retorno aí. As questões da organização da própria administração pública, a necessidade de ter uma organização mais horizontal e, enfim, em que seja mais fácil comunicar entre os vários silos. Ter uma organização, como vem aqui, questões são um bocadinho repetitivas, desculpem. As associações participativas por projeto têm a ver com as questões iniciais, mas no fundo é ter a cultura da gestão por projeto e por programa. Aqui, favorecer os lobbies da cidadania. De onde é que isto vem? A palavra lobby é sempre complicada, mas a ideia de base é dizer que é natural que existam interesses dentro da sociedade. Não há sociedade sem existirem interesses. Portanto, se calhar o Estado, mais do que fazer de conta que os interesses não existem, deve funcionar como regulador desses interesses. E, portanto, por exemplo, eu dar um exemplo, não sei se depois será mais ou menos partilhado por toda a gente ou não. Por exemplo, eu não acho, pessoalmente, que seja um drama existir um lobby da indústria farmacêutica. O drama que eu acho que existe é depois os utentes dos serviços de saúde não estarem organizados, não terem a mesma capacidade, não terem a mesma capacidade de influência do Estado. O problema está mais, se calhar, ao nível do desequilíbrio da organização dos interesses. Um exemplo que surgiu aqui, uma estratégia para isto, pode ser a do crowdfunding. Isto não tem a ver com a questão diretamente dos enfermeiros, com a discussão que tem havido à volta dos enfermeiros, nasce de uma coisa que nós reparámos e que por acaso tem a ver com o Brexit. Tempo, não é? Pois é, já gastamos a bateria toda. Está bem, ok. Pronto, o crowdfunding pode ser interessante. Desenho dos sistemas. Divulgar ativamente as boas práticas e as boas histórias do resultado da influência dos cidadãos. Não é só dizer participe, é mostrar o exemplo A e B e C, que as coisas mudaram por causa da participação, favorecer a responsividade do sistema. Envolver ativamente os cidadãos na utilização dos canais. Aqui esta questão, já tínhamos falado sobre ela antes, a seguir a entrada no capital político, naturalizar o conflito, ou seja, é natural que exista conflito, às vezes parece existir, e a diversidade, é natural que existam perspectivas diferentes, visões diferentes, e isso, se calhar, pode ser naturalizado, e não termos aquela postura do se há entendimentos diferentes é porque alguém está errado. Isso, se calhar, é uma mensagem que nós podemos evitar. E, portanto, como podem ver, há aqui questões que são muito estratégicas e que estão muito lá em cima, e há outras em que estamos mais perto do terreno, mas que, enfim, espero que achem interessante. Obrigado. Obrigado.